Palavras de reflexão do amor de Deus. Aleluias. Manhã com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Amados ouvintes, uma manhã preciosa com palavras de reflexão do amor de Deus por nossas vidas. Amém? Manhã com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amados, já quero começar com um texto, glórias a Deus, João, capítulo 3, versículo 16. Manhã com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Amém, ouvintes? Glórias a Deus. Mais uma manhã gloriosa, preciosa, na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã preciosa, já peço, povo querido, povo da fé, se posicione na presença do Senhor, tá? Nós estamos entrando mais uma manhã gloriosa na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória! Essa palavra de reflexão para a sua vida, tá bom, ouvintes, família, tá bom? Com o pastor Júnior, aqui nessa manhã gloriosa, contemplar a palavra do Senhor nosso Deus, tá bom? Palavra de reflexão do amor de Deus para nossas vidas. Amados, nós vemos na carta de João, capítulo 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou de tal maneira inexplicável, né? Aleluias, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, o primeiro ato da salvação para nossas vidas, para toda a humanidade, é o amor de Deus, tão grande, tão inexplicável. Glórias a Deus. A salvação é o amor ativo de Deus em favor de toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, meus amados, que Ele enviou o seu Filho unigênito para sacrificar por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter a vida eterna. De acordo com João 3,16, a salvação humana só é possível porque Deus nos amou de maneira inexplicável. As palavras de tal maneira indicam intensidade de Deus. O seu amor era tão intenso, sua pressão foi tão grande que rompeu fatalmente os diques das divindades e se derramou em superabundantemente plenitude sobre uma raça perdida, arruinada. O amor de Deus não ficou resumido a meras palavras. Ele tomou uma atitude, mas Deus prova o seu amor para com nossas vidas, para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, de acordo com Romanos 5,8. O amor de Deus veio tão grande, aleluias, que Jesus veio para expiação. Jesus Cristo, Ele veio, unigênito do Pai, Ele veio para expiação, porque é o segundo ato da nossa salvação, foi a expiação. Sem expiação não haveria salvação. A expiação é o meio pelo qual Deus providencia a reparação dos pecados humanos. Através de um ato redentor do nosso Deus, o amor de Deus o levou a realizar o segundo ato da salvação para nossas vidas. Deu o seu Filho unigênito. A alma que pecar, essa morrerá. Essa seria a sentença de toda a humanidade. Se Deus não houvesse providenciado a expiação do pecado, a expiação foi o primeiro ato redentor de Deus após o pecado. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e vestiu. Aleluias! O sangue derramado daquele animal, que o Senhor tiraste a pele para
cobrir a nudez de Adão e Eva, proporcionou as vestes redentoras de Adão e Eva, e assim o sangue derramado pelo Cordeiro morto desde a fundação do mundo proporcionou as vestes redentoras de todos os pecadores redimidos, de acordo com Apocalipse 13:8. Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22, Moisés escreveu que é o sangue que fará expiação pela alma. Em Levítico 17:11, sem expiação nenhuma alma se salvaria. O pecado do homem clama por expiação e redenção da culpa. Isso acontecia por meio, aleluias, por meio da morte vicária de um substituto em lugar do homem. Portanto, a morte de Jesus Cristo, nosso Senhor da glória, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi expiatória. Glórias a Deus, foi expiatória, o pecado foi expiado, de acordo com João 1:29. Expiado os pecados, voluntária por um ato espontâneo de amor, João 15:13. Ficárias em favor de outras pessoas, 1 Pedro 3:18. Propiciatórias, o pecado foi coberto, 1 João 4:10. Aleluia, sacrificial, oferecidos em holocaustos pelos nossos pecados, Isaías 53, 6-7, 1 Coríntios 5:7, substitutiva em lugar de miserável pecadores, Romanos 5:8, e também redentora, o preço foi pago pelo seu próprio sangue, Efésios 1:7. Pegue a sua palavra, pegue essa palavra gloriosa de reflexão para a sua vida, nessa manhã gloriosa, tá bom? De mais uma palavra de reflexão pelas nossas vidas. Glórias a Deus, o Senhor está nos dando vitória, aleluia, através dessa mensagem para a sua vida, aleluias, nessa manhã de reflexão, de manhã com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amados, o amor de Deus foi tão grande que o Senhor enviou a Cristo para expiar os nossos pecados. Também o Senhor veio com expiatória do pecado. O pecado foi expiado voluntariamente por um ato espontâneo de amor do nosso Senhor. Eficárias em favor de pessoas, propiciatórias, o pecado foi coberto. Sacrificial, oferecidos em holocaustos pelos nossos pecados. Substitutiva, em lugar de miseráveis pecadores. E redentora, o preço foi pago pelo seu próprio sangue. Aí nós entremos, amados ouvintes, na graça. Pastor, o que é a graça? O terceiro ato da salvação é a graça de Deus. A graça é um favor imerecido. A graça exclui qualquer méritos humanos. A graça é um ato espontâneo de Deus em favor do pecador. Após amar o mundo de tal maneira, providencia as redenções humanas através da morte expiatória do seu Filho Jesus Cristo. Deus decidiu qual a extensão desta tão grandiosa graça. Esta graça seria apenas para alguns ou para a humanidade inteira? Então ele respondeu, dizendo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é apenas para algumas pessoas, é para todo aquele que crê em Cristo, que ele é o único suficiente Salvador, porque a graça de Deus se há de manifestado trazendo salvação a todos os homens, de acordo com o que está escrito na carta de Tito 2:11. Paulo escreveu dizendo, porque pela graça vocês são salvos, por meio da sua fé, e isso não vem de vocês. Isso não vem de vocês, porque é um dom de Deus. Aleluia, Efésios 2:8, a salvação é obra dos homens, é graça de Deus. Amém, amados? Depois da graça, da expiatória voluntária, vicária, propiciatória, sacrificial, substitutiva, redentora, veio a graça, e da graça veio a fé para você ser salvo. É por meio da graça e fé para você ser salvo. O quarto ato da salvação do homem é a fé. Ora, se a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, porque todos os homens são salvos, a resposta
é o seguinte: a graça de Deus é suficiente para todos, porém só é suficiente para os que creem. Observe que a expressão bíblica diz: porque pela graça vocês são salvos por meio da sua fé. Tá bom? Essa é a palavra para você nessa manhã de reflexão. Pegue essa mensagem e coloque no seu coração. Aleluia! Porque Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz dos homens, Ele é a luz do mundo. Aleluia! Sem Cristo, aleluias, não somos nada. Porque Ele é o único caminho para a nossa salvação, por meio do Santo Espírito de Deus. Amém? Pai nosso que estás no céu, abençoa, papai, essas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixa-nos, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, Pai, o poder e a glória para todos sempre. Papai, entra com providência nesse lar, nessa casa, nessa família, nesse homem. Papai, nessa mãe, nos filhos. Papai, guarda, livra de todo mal. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo, meu Senhor, toma providência nesse lar, nessa casa. Papai, aonde essa vida colocar a planta dos seus pés, ele seja abençoado, restaurado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, ouvintes? Pega essa palavra para a edificação da sua vida. Que Deus o abençoe a todos, tá bom? Nessa manhã de reflexão do amor de Deus, do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Que Deus o abençoe os ouvintes, tá bom? Em nome de Jesus, com a graça do Senhor Jesus Cristo.